como a gente brinca, né? Vamos começar do começo. Eu acho que eu tive muita sorte de ter sido criado por uma mãe que sempre valorizou e incentivou muito a leitura durante a minha infância. Na minha casa a gente tinha um número muito grande de livros infantis, né? E toda noite, toda santa noite, não importa o quanto eu tivesse cansado, ou a minha mãe tivesse cansada, ou quão tarde eu estivesse indo para a cama naquele dia, a gente sempre lia um livro, né? Às vezes era uma leitura só minha mãe lendo para mim quando eu era mais pequenininho, e às vezes era leitura compartilhada. Ela lia uma página, eu lia a outra, né? Para eu praticar também a leitura. E às vezes a gente não só lia livros, mas minha mãe, ela também inventava histórias e a gente co-construía as histórias, né? A gente tinha a história do Chulepa, um cachorrinho que morava perto de uma galinha, né? Que eles não se davam muito bem, e os dois pertenciam ao Pedrinho e sempre iam nessas aventuras. E cada dia minha mãe colocava detalhes novos na história e eu entrava com detalhes também. Então, literatura sempre foi uma coisa muito importante para mim, para o meu laço afetivo com a minha mãe, e ela também sempre incentivou muito o teatro, sabe? Teatro de marionete, teatro com pessoas, então narrativas é uma coisa a qual eu sempre tive acesso desde pequeno. E aí eu fui percebendo como que a gente consegue manipular a linguagem, né, certos elementos, para poder criar emoções, sentimentos, pensamentos novos nas pessoas. E para mim aquilo abriu um mundo totalmente diferente a partir do momento que eu comecei a entender o poder da linguagem, né? Para mim aquilo era mágico, não passava de um superpoder que a gente tinha. Então acho que foi aí que começou a crescer em mim essa vontade de querer ser autor, de escrever livros, né, para poder causar essas emoções e sentimentos em outras pessoas também, como foi causado a mim, né, quando eu estava lendo esses livros crescendo. Então acho que foi aí que cresceu a sementinha do Vitor, autor de livros infantis. À medida que eu fui crescendo, e principalmente quando eu me tornei pai, eu também comecei a entender que os adultos de hoje, né, nada mais são do que o conjunto de experiências da criança, do adolescente de ontem, né? E para mim é uma coisa que é muito forte, é a importância da infância, né? Dos valores e das experiências que a gente tem quando a gente é criança, que vai formar o adulto de amanhã. Então, como é difícil a gente controlar o mundo lá fora, as experiências que as crianças vão ter, né? Muitas delas nem sempre positivas, através da literatura a gente pode tanto promover esse diálogo sobre temas, né, que às vezes são difíceis de abordar, mas também dar exemplos do tipo de mundo que a gente quer que os nossos filhos ajudem a construir, não só para eles, mas para as outras pessoas também. Então foi aí que eu comecei a entender mais ainda o poder da literatura, não só do indivíduo, mas o poder da literatura infantil para a sociedade como um todo. Daí, em 2018, eu escrevi o meu primeiro livro infantil, que na verdade era o primeiro livro de uma série chamada As Aventuras dos Pequenos Poliglotas. E esse primeiro livro chama O Presente de Aniversário de Dylan. Dylan, mesmo nome do meu filho. Eu queria escrever um livro onde ele fosse o personagem principal e ele pudesse se reconhecer ali, né, deixar um presente para ele, né? Quantas crianças podem falar: "Nossa, meu papai, ele é autor de livro infantil", e não só isso, mas eu sou o personagem principal de uma série de livros, né? Como ele tem três culturas diferentes e três línguas diferentes, né? E aqui nos Estados Unidos às vezes as pessoas olham, acham meio estranho, né, que você está conversando numa língua diferente e tal. Eu queria que ele entendesse que ele na verdade é muito mais rico por ter essas três culturas e essas três línguas, e é uma coisa que ele deve se orgulhar sempre, né? Então eu queria que ele se visse ali na série, que a série fosse sobre esse assunto, mostrando para as crianças a, o valor de se reconhecer diferenças culturais, raciais, né? E que quanto mais diversidade a gente tem nesse mundo, melhor, né? A gente aprende mais, a gente se expõe a coisas diferentes, abre a nossa cabeça, né? Então escrevi esse primeiro livro, e escrever é igual comer Doritos, né? Na hora que você come um, você vicia, você não consegue parar. E daí, hoje eu estou no meu nono livro e pretendo escrever muito, muito mais, né? Eu comecei a entrar em contato,
fazer amizade com autores, ilustradores aqui que eu admiro, e isso me deu mais gás para poder fazer parte, né, desse mercado de literatura infantil, ter esse contato com as crianças, né, conversar com os leitores e aprender com eles e ver que a gente está fazendo um trabalho que afeta positivamente a vida das pessoas. Bem, eu nunca tive uma figura paterna, né, na minha vida, nem quando era criança, nem agora no momento. Eu fui criado pela minha mãe, né, que fez o papel de mãe, pai, irmão, muito mais, e a quem eu devo tudo praticamente nessa vida, né, e amo imensamente, mas nunca tive aquela figura paterna, e às vezes eu me perguntava, quando eu era criança, se tinha alguma coisa errada comigo, né? Meus coleguinhas, depois da aula, os pais vinham buscar, levar para tomar sorvete, para ir no cinema, e eu não tinha aquilo, né? Então tinha meio que um vácuo, digamos assim, que foi deixado pela ausência dessa figura paterna na minha vida. Um dos meus melhores amigos é um grande mágico no Brasil chamado Rick Tibau, e a gente é amigo desde 2 anos de idade, né? E a gente passava o dia junto, até 10 anos, dos 2 aos 10, carne e osso, né? A gente brincava, então era basicamente a figura masculina que eu tinha ali na minha vida. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu estava lendo um livro com Dylan na cama, né, uma noite, como eu sempre faço, e ele me fez uma pergunta. Ele perguntou: papai, o vovô era mágico? E eu respondi: não que eu saiba, meu amor, por quê? E o Dylan perguntou: então por que ele desapareceu? Ali naquele momento eu fiquei assim, impressionado como a cabeça da criança pode funcionar, né? A gente não dá crédito suficiente para a inteligência da criança de vez em quando. Então meu filho conectou essas coisas, né? O fato dele nunca ter conhecido o pai paterno, né? Nunca conheceu o meu pai, e o fato de mágico fazer as coisas desaparecer. Então na cabeça dele a única explicação pela qual ele não poderia ter conhecido o pai paterno é que o pai paterno resolveu desaparecer porque era mágico, né? Então eu percebi que tinha uma sementinha de uma história ali naquele momento, e eu comecei a trabalhar no manuscrito do livro, né? Meu Pai, Minha Rocha. E é um livro que significa muito para mim, né? Ele tem um apelo emocional muito forte para mim, porque é uma coisa meio de catarse, né? Que eu precisava lidar com um assunto que eu meio que deixei lacrado por um bom tempo aí na minha vida, e eu queria mostrar para o meu filho também que ele jamais precisará se preocupar em não ter um pai que o ama, que vai estar sempre ali para poder apoiá-lo na vida, né? Então, com esse livro eu queria fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mas eu queria ir além e mostrar para as pessoas, para os leitores do livro, né, para as crianças, para os pais que estivessem lendo, que nós somos mestres do nosso próprio destino, né? A cada dia a gente decide o tipo de pessoa que a gente quer ser, o tipo de efeito que a gente quer ter no mundo. E é óbvio, as nossas experiências e os contextos, né, nos quais a gente foi criado e pelas experiências que a gente passou, elas afetam quem nós somos, mas elas não definem. A gente decide quem a gente quer ser. Então eu queria criar um livro que mostrasse para as pessoas que o futuro depende delas, né? Todo dia eles podem decidir quem eles querem ser, e eu queria uma experiência muito gostosa, onde os filhos e os pais se reconhecessem ali durante a leitura, né? Tem elementos de humor, muito afeto, carinho ali naquele pai ali no livro. E eu queria que tivessem coisas do dia a dia, de afeto entre pai e filhos, que quando as pessoas fossem ler o livro, reconhecessem, tivessem memórias boas dos próprios pais, né? No caso deles não estarem mais aqui. Então criar aquele momento de leitura tão especial entre pais e filhos, e a família em geral também. Como é o Vitor pai? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque às vezes a gente tem uma imagem da gente que difere bastante da imagem que outras pessoas podem ter da gente, né? Quer dizer, isso quase sempre é o caso. Mas eu me considero um pai muito carinhoso, muito afetuoso. Eu sempre abracei, beijei, sabe, muito meus filhos, tanto o Dylan quanto a Isabela. Quando a gente está na escola, em público, não importa, a gente sempre demonstra afeto um com o outro, abraça, beija. No livro, né, Meu Pai, Minha Rocha, tem essa imagem do pai deixando o filho na escola e mostrando esse coração. Isso eu faço todo dia para os meus filhos aqui, quando eu os levo para a escola. É o nosso jeito de se comunicar quando às vezes tem uma porta, né, um vidro na frente.
e a gente não pode se abraçar fisicamente, mas é um jeito de falar, ó, eu te amo, nunca se esqueça disso. Eu leio muito para os meus filhos de noite, sempre quero estar ali com eles, mas como todos os pais, né, eu tenho meu trabalho, tenho outros deveres, né, eu escrevo meus livros, preciso do meu tempo, então tem todo esse afeto, mas eu também tenho que ter meu limite de ter meu horário, né? Ser pai, ser mãe é uma coisa extremamente difícil, né? Todos nós que somos, a gente sabe disso. E pai que tenta ser perfeito, sempre falar sim para as crianças, na verdade, às vezes a gente está fazendo um desserviço, nem sei se isso é uma palavra, né? Para os filhos. A gente tem que ser amoroso, mas a gente também tem que ensiná-los a ser respeitosos, né? Que tem que fazer as coisas, tomar responsabilidade pelas coisas que fazem, né? A gente está criando não só filhos, mas a gente está criando cidadãos, né, para o futuro. Então, eu sou um pai muito, muito amoroso, carinhoso, mas um pai que às vezes é rígido, né, porque a gente tem que ter aquele objetivo, né, de longo prazo em mente também. E eu acho que o pai do livro, né, Meu Pai, Minha Rocha, ele tem muita coisa de mim, claro, assim como eu sei que vai ter de vários pais que vão aí tá lendo o livro também, né? Mas acima de tudo, eu acho que o pai que tem ali naquele livro é um jeito de me lembrar, né, Vitor, do pai que eu quero ser todo dia, né? O pai que tem paciência quando a criança pede 20 vezes a mesma coisa. Você respira 3 vezes ali e entende que a criança tem necessidades, né, diferentes. Autor sem leitor, sem ter essa comunicação direta, né, esse feedback com os leitores, é igual um jogador de futebol sem torcida, né? Fica muito mais chato, mais xoxo. A gente poder conversar com os leitores, né, quem está sendo diretamente impactado pelas emoções, os sentimentos ali transmitidos pelo livro, é uma coisa maravilhosa, né? Eu realmente é como se fosse gasolina para mim, me dá energia de escrever mais quando eu vejo o efeito positivo que os meus livros estão tendo nos leitores, né? E eu amo esse contato, eu amo quando as pessoas me mandam mensagens de Instagram, né? Seja por áudio, por texto, eu adoro esse contato, eu adoro saber que eu tô fazendo uma diferença. Eu escrevo porque eu gosto de escrever, né? Mas quando a gente sabe que o efeito é positivo, isso realmente é uma coisa muito, muito gostosa. Então eu queria convidar todo mundo para estar lá, né? Quem mora em Belo Horizonte, para estar no evento de lançamento, para a gente bater um papo. Eu quero conhecer cada um de vocês, dar um abraço em vocês, tá? E poder trocar experiências, né? Autor ama ideias novas, conhecer pessoas novas, porque a gente sempre está pegando, né, pedacinhos da vida aqui e ali. A gente nunca sabe o que vai virar a próxima ideia, o próximo livro, né? E conhecer pessoas legais é sempre muito bom. Então vem pro lançamento que vai ser muito legal.